Bom, vamos começar já. Se é polêmica que vocês querem, é polêmica que virá. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouco os depoimentos das testemunhas de defesa dos réus no processo que investiga a suposta trama golpista. A corte deve ouvir hoje 8 pessoas, entre elas o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é uma testemunha indicada pela defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é o general Augusto Heleno. O general integra o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo vai ouvir outras testemunhas ainda nesta semana, entre elas o ex-ministro da Economia Paulo Guedes e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que deve depor nesta sexta-feira. O governador foi indicado como testemunha por Bolsonaro. Meu querido Guilherme Mendes, a oitiva das testemunhas de defesa é só uma formalidade para o Supremo que já condenou o Bolsonaro? Bom, boa tarde, Capês, amigos de audiência. Eu ia dizer primeiro, antes de cumprimentar vocês todos, que de forma alguma, eu acho que quem está querendo espetaculizar essa oitiva com o arrolamento dessas testemunhas, no fundo, são aqueles acusados, né? Porque, de fato, eu fico pensando o que o governador Tarcísio pode testemunhar nesse caso. Ele não tem nada a ver com o assunto, mas é claro que todos os holofotes vão estar ali voltados para a sua oitiva, né? Para o seu depoimento, já que ele, como um dos governadores mais importantes aí, postulante à presidência da República do Brasil, vai lá, de alguma forma, chamar atenção. Quer dizer, essa série de oitivas já começou a ganhar todo o destaque da imprensa, graças ao episódio havido na última sexta-feira com o ex-ministro Aldo Rebelo e o ministro Alexandre de Moraes e também ali o procurador-geral Gonet, não é? Que tiveram um desentendimento lá acerca dos limites daquilo que pode ou não pode ser dito, ou daquilo que pode ou não pode ser falado durante uma tentativa de resposta. E agora, então, com esses agentes, não é? Ex-ministros, governadores atuais, como no caso do Tarcísio, o que promete é que a gente tenha uma semana aí muito agitada, com esses depoimentos pautando aí a mídia. De verdade, acho que as testemunhas vão acrescentar muito pouco, porque elas estavam muito distantes, não é, daquilo que aconteceu. Não sei de fato qual é a estratégia das defesas, melhor dizendo, em chamar esse tipo de agente político para comparecer ali a esse processo, mas com certeza o que a gente vai ter é muita audiência, muito falatório, espero que num clima mais democrático e mais ameno do que aquele que teve o ministro Aldo na sexta-feira, não é? Felipe Monteiro, parece que o Guilherme Mendes está criticando a oitiva do ex-ministro Aldo Rebelo, dizendo que não foi democrática essa oitiva. Não sei se ele estava criticando o ministro que estava perguntando ou o Aldo que estava respondendo. Qual a sua avaliação? O Procurador-Geral da República perguntou o que o Aldo acreditava. A hora que ele foi respondendo o que ele acreditava, parece que ele foi advertido. Não, assim, Capês, eu tenho uma certa crítica em relação à forma como o STF vem conduzindo esse processo relacionado à tentativa de golpe em geral, não é? E quando você vê, por exemplo, uma pessoa como Aldo Rebelo, que sofreu uma certa coação no seu depoimento em falar o que ele achava sobre a situação, é algo preocupante, na minha opinião, não é? E eu vou discordar aqui do meu amigo Guilherme Mendes em relação às testemunhas elencadas pela defesa, né? Até porque na última oitiva de testemunha, né, quando foi colocado o depoimento tanto do Freire Gomes, que na época era o comandante do Exército, quanto o Batista, né, que era o comandante da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, mostrou claramente que houve mais certo conflito de versões, não é? A gente ouviu na imprensa que o Freire Gomes chegou a dar voz de prisão, né, ao Bolsonaro, chegou até a falar que se o Bolsonaro seguisse a tentativa de golpe, ele iria ter que prender o Bolsonaro. E na versão que foi apresentada oficialmente no STF, o Freire Gomes falou que não teve isso, né, mostrando claramente que tem um certo conflito de versões em relação a tal reunião que diria que é mais importante relacionada com a tal tentativa de golpe. Então eu vejo que a testemunha elencada pela defesa, até esse momento, tem surtido certo efeito, né? Quando você vê que houve certo conflito de versões, no meu modo de ver, tem que ser, como bom democrata que sou e como bom observador e a pessoa que respeita o Estado Democrático de Direito, no modo de ver, quando há conflito de versões, tem que sempre privilegiar
a versão da defesa, né? Então, em modo de ver, nesse caso específico, tende a dar vazão e a dar justificativa para a versão apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Mas, e outro ponto também, Tarcísio de Freitas é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita também, até esse momento, né? É uma pessoa muito próxima do Bolsonaro. Então, vejo com naturalidade o Bolsonaro indicar o Tarcísio de Freitas para dar sua versão sobre como era o Bolsonaro no dia a dia, né, do Palácio do Planalto. Então, eu não vejo nada de absurdo ser apresentado o Tarcísio de Freitas e o Paulo Guedes como uma pessoa-chave do governo para falar como que o Bolsonaro agia no governo ou não. Meu querido Diego Tavares, sua opinião. Olha, Fernando Capês, primeiramente uma boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas de bancada, a todos que nos acompanham nessa tarde aqui no Linha de Frente. Capês, esses expedientes que são controversos, estão dividindo inclusive a ala esquerdista aqui do nosso programa hoje, não poderiam ser diferentes. É bom a gente lembrar que esse processo que está analisando essa suposta tentativa de golpe, ele teve início a partir de uma delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, repleta de irregularidades, a qual o próprio Mauro Cid posteriormente atribuiu uma falta de voluntariedade em delatar. Ele se encontrava preso, durante a sua prisão foi negado a ele o direito de ter contato com os próprios advogados, foi negado a ele o direito de ter contato com os seus familiares, algo que qualquer pessoa que cometa o crime mais terrível nesse Brasil hoje tem direito. E, diante dessa situação, algo que há pouco tempo na Operação Lava Jato foi chamado, inclusive, de prisão-tortura, acabou entregando fatos e, posteriormente, disse à revista Veja, salvo engano, que as pessoas que exigiram dele uma delação premiada vieram com uma versão pronta do que teria supostamente ocorrido no dia 8 de janeiro e que cabia a ele apenas fornecer informações que robustecessem essa narrativa pré-elaborada. Ele estava lá só para confirmar um crime, independentemente da opinião dele, do conhecimento dele sobre os fatos. Se a partir dessa delação é que toda a narrativa do 8 de janeiro foi construída, é claro que nós vamos ter aqui o que o Guilherme Mendes chamou muito bem de espetacularização. Nós temos um processo caminhando, temos uma investigação caminhando na Suprema Corte do nosso país que não tem outra finalidade senão causar desgaste político para uma ala específica da política. E aí acerta muito o PP. Diante desse conflito de versões, diante dessa disparidade das narrativas que vem sendo engendradas até então, aquilo que tem que ser preservado é o quê? A situação de inocência das pessoas que são acusadas. Tanto o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, quanto todo esse chamado núcleo fundamental da suposta tentativa de golpe. Muita água vai rolar por baixo dessa ponte ainda, nós estamos aí às vésperas do ano eleitoral, é um momento crucial de desgaste de certas figuras políticas por questões estratégicas desse período que antecede as eleições presidenciais, então certamente nós vamos ter muita notícia, vamos conseguir falar muito a respeito desse caso nos próximos dias. Agora, Ricardo Rous, num processo em que o Poder Judiciário, os juízes, têm uma função, uma atuação muito ativa na produção de prova, junto com a polícia, o Ministério Público ficando num papel secundário, praticamente, da maneira como a forma como as oitivas estão sendo feitas, não é ruim para o devido processo legal quando as pessoas todas já afirmam o que vai acontecer no processo, ou seja, não há surpresa nenhuma. Isso não é um risco também à democracia? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas aqui de bancada. Boa tarde a toda a nossa querida audiência no Brasil e no mundo. Capês, com certeza que é um risco. Essa narrativa do pseudo-golpe, do crime impossível, ela divide até a própria esquerda. Uma esquerda mais racional, mais democrática. E a gente viu isso aqui na fala do Guilherme e do Felipe Monteiro. Ou seja, realmente é algo que está cansando o povo brasileiro. Com tantos outros temas importantes e urgentes para o nosso país, a gente está aqui discutindo a sequência de narrativas de uma pseudo-tentativa de golpe. É importante que tenha, de fato, que a defesa tenha elencado essas pessoas como Tarcísio de Freitas, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, porque realmente vão mostrar um pouco do que acontecia nos bastidores do governo Bolsonaro e vai, de certa forma, demonstrar e colocar por terra essa narrativa contínua que querem construir a qualquer custo, e aí parte do judiciário apoiando essa linha de pensamento, e a gente viu no depoimento do Aldo Rebelo exatamente isso. Se não é dito aquilo que uma parcela do judiciário quer que seja dito, aí não é democrático, é interrompido. Achei uma vergonha, inclusive um desrespeito com o ex-ministro, mas enfim, sigamos. Esse é o Brasil que estamos vivendo hoje.
Meu querido Guilherme Mendes, a gente tem visto processos graves de casos de corrupção, muitos apontados pela Lava Jato, terminarem em prescrição. 16 anos demora para prescrever um processo de corrupção e acabam sendo prescritos casos graves. Agora, recentemente, o Supremo determinou a devolução de dinheiro para a esposa do Palocci. Enfim, tem outros casos também que estão aí em andamento. Como você vê a diferença de ritmo entre esse processo e outros processos por crimes graves aí que acabam prescrevendo nos escaninhos da justiça? Não, Capês, eu acho que não há comparação. Esse, sem dúvida, é o processo mais grave para todo o Estado brasileiro, não é? Nós estamos falando aqui de uma tentativa de golpe de Estado, quer dizer, tudo é mais importante do que isso. Quanto à prescrição de casos específicos, sejam eles da Lava Jato, sejam eles envolvendo o governo ou outro tipo de processo de natureza criminal, aí a gente cai numa discussão aqui da morosidade da justiça, do excesso de recursos, muito daquilo que já se fala, da necessidade de uma ampla reforma do sistema processual brasileiro para talvez evitar e mitigar uma série de possibilidades defensivas que, por vezes, acabam retardando o andamento eficaz de uma determinada demanda. Traduzindo em miúdos, recorre até chegar no ponto que prescreve. Agora, não acho que seja o caso de, primeiro, acusar o Supremo Tribunal Federal, tampouco o Poder Judiciário brasileiro, de atuar de forma política. Acho que, em absoluto, esse não é o caso. Segundo, nós não estamos falando aqui de narrativas, nós temos sim fatos concretos que podem ser que não alcancem esses agentes políticos que hoje estão sendo vitimados aí nesse núcleo político do golpe. Mas existem mensagens, existem documentos, existem relatos, não é só uma mera delação e premiada do ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, que ensejou todo o desencadear desse processo. Quem tiver curiosidade, reveja as imagens do 8 de janeiro, os policiais que foram ali vitimados, atacados, todo o vandalismo, toda a depredação, o financiamento para que pessoas estivessem lá, nada disso é narrativa, isso tudo é fato. Aqueles que sofreram na pele a violência daqueles que invadiram a Praça dos Três Poderes, certamente não ficariam contentes em ouvir que aqui nós estamos inventando uma historinha de tentativa de golpe. Por graças a Deus e graças, vamos deixar bem claro aqui, às Forças Armadas brasileiras que refutaram essa loucura, essa sandice, esse crime, nós hoje estamos aqui no Estado Democrático de Direito debatendo temas como o processo, quem vai ser ouvido, não vai, está correto, cumpriu o prazo, intimou, não intimou, deveria ser assim, deveria ser assado. Se fosse numa ditadura, primeiro, não ia ter processo, não ia ter julgamento e não ia ter opinião da forma livre e transparente como que a gente está tentando levar aqui para você que está em casa. Então não vamos também achar que há um grande conluio da imprensa, do judiciário, para criar uma narrativa com base em nada. Muito pelo contrário, há uma série de fatos. Só para a gente pautar aqui e suscitar o debate, quando você fala que as Forças Armadas impediram o golpe, você está se referindo ao quê? A 8 de janeiro? O que você está se referindo? Não é que elas impediram, elas simplesmente não embarcaram na ideia, não é? A qual ideia? A ideia do golpe, quer dizer, nós temos uma série de narrativas, de narrativas de depoimentos, não é? De gente que estava ali envolvida e dizendo que parte do oficialato aceitou a ideia e tem aquela frase, não, se nós estamos aguardando a ordem do presidente e se de fato o ex-presidente Jair Bolsonaro não deu essa ordem, não entrou nesse caminho, parabéns a ele, está corretíssimo. Mas, Guilherme, é isso que eu queria falar. Então, quer dizer, esses depoimentos existem. O Diego pediu a palavra, você disse o seguinte, que os militares estavam aguardando a ordem do Bolsonaro. Então, se a ordem não veio, quem impediu foi o Bolsonaro, não foram os militares, que eu não estou entendendo. Ô, Capês, são questões que enfim... Só que o detalhe, na época, só Guilherme. O Bolsonaro não tinha como dar ordem nas Forças Armadas, porque ele não era mais presidente da República. Então, pera um pouquinho, então é crime possível. Calma. Eu quero perguntar agora. Por isso o golpe. Então, é isso que eu quero perguntar. O Diego Tavares e Ricardo Rosso, você teve o seu tempo, você fez sua colocação. Então, você se referiu ao 8 de janeiro. Sim. Então, se no 8 de janeiro o comando militar não era do Jair Bolsonaro, como é que ele poderia ter determinado que houvesse algum golpe? É isso que eu estou entendendo. Se antes de janeiro não teve golpe porque ele não assinou, não deu nenhuma ordem, então ele impediu. Se depois de 8 de janeiro ele não estava lá,
como é que ele pode ter dado a ordem? Acho que foi antes. Então vamos ouvir o Diego Tavares, vamos ouvir o Ricardo Rous e o Felipe Monteiro depois se manifesta. Capês, eu quero colocar duas premissas aqui que eu acho que são comuns a todos os debatedores hoje da mesa. Primeiro, o 8 de janeiro foi um episódio lamentável. O 8 de janeiro não deveria ter ocorrido, é algo que tem que ficar marcado negativamente na história do povo brasileiro. A segunda premissa é que eu não duvido, não descarto que existia ali uma militância voluntariosa que talvez, se tivesse a condição real de aplicar um golpe de Estado, talvez embarcasse nesse tipo de expediente. Agora, quando nós pegamos esse contexto, quando nós pegamos a disparidade entre várias narrativas que são colocadas, enfim, dia após dia, quando nós noticiamos o 8 de janeiro, está muito claro que o que aconteceu naquela data não foi uma tentativa de golpe. Está muito claro que não existia ali um dolo específico de derrubar o Estado democrático de direito. Existiu sim o crime de dano qualificado, existiu sim o crime de depredação do patrimônio público. Agora, dizer que aquilo, porque uma minuta A, B ou C foi impressa numa impressora do Palácio do Planalto e que existia gente que estava ali com a função de cometer homicídio contra presidente, vice-presidente, enfim, Mas, tudo Diego, isso me parece... Diego, eu quero perguntar para vocês, nessa linha, o que tem a ver uma minuta de antes de 2023 com a manifestação de 8 de janeiro de 2023? Quer dizer, como é que pode ligar um fato com outro se em janeiro de 23 o comando das Forças Armadas não era mais do Jair Bolsonaro? E se antes de 23 ele não quis assinar nenhuma ordem? Exato, Capês, são exatamente esses pontos, essas lacunas que se encontram nas investigações, que se encontram no processo. E o que a gente vê é que são realizados vários saltos mentais entre esses fatos. Olha, isso aconteceu, logo nós podemos deduzir que isso fazia parte da engrenagem que compõe essa tentativa de golpe de Estado. Como eu disse aqui no meu primeiro comentário, para mim, nada mais é do que o mesmo expediente que nós tanto criticamos na época da Operação Lava Jato. É a utilização do Poder Judiciário, a má utilização do Poder Judiciário para causar desgaste político aos opositores do governo de ocasião. Eu não tenho dúvida, ano que vem temos eleições presidenciais. Virando a chave ideológica desse governo, caso esse governo não tenha uma continuidade, nós passaremos a ter uma série de contestações e de anulações no âmbito da Suprema Corte a respeito dos expedientes jurídicos que são encampados hoje. É isso que eu quero saber. Ricardo Rous, como é que um rascunho de uma minuta de um decreto de estado de sítio, que pressupõe ouvir o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, convocação do Congresso Nacional, e o presidente se recusa a assinar, como é que houve tentativa de golpe? E 8 de janeiro, quando ele não é mais o comandante das Forças Armadas, como é que ele pode ter... Aqui eu não estou querendo defender ou acusar, mas estou querendo trazer os fatos para uma linha racional. Queria ouvir você. Capês, numa linha racional não tem como conectar uma coisa a outra, porque o próprio contexto já diz isso. A minuta do pseudo-rascunho lá atrás não aconteceu, o Bolsonaro não assinou. Seguimos. Em 8 de janeiro, a própria fala do Guilherme Mendes mostra como é conturbada essa narrativa, porque ele mesmo fala, em 8 de janeiro houve o quê? Houve um vandalismo, houve uma depredação, exatamente o que aconteceu. E eu queria, inclusive, fazer uma pergunta ao meu amigo Guilherme Mendes. Racional, Guilherme, responde para mim, simples, sim ou não? Você acha que as pessoas que estavam no 8 de janeiro, que foi um ato equivocado, muito bem dito pelo Diego Tavares aqui, não deveria ter acontecido? É uma mancha, aquele ato de vandalismo. Aquelas pessoas que estavam em Brasília no 8 de janeiro, que invadiram os prédios públicos de forma equivocada e devem ser punidas por este ato, tinham condições de promover um golpe de Estado no Brasil naquele dia, naquele 8 de janeiro? Conscientemente me responda. Eu posso Sim ou não? Isso. Tinham condições de promover um golpe de Estado? Aquelas pessoas. O que você chama de condições? Pegar as armas e matar os policiais? Não tinha armas ali? Não. Tinham rojões, tinham pedras, tinham... Rojões e pedras. Você acha que com rojões e pedras dá para dar um golpe de Estado? É claro que Sinceramente, sem narrativa. É claro que não. Se não dá, acabou. Respondeu. Um crime impossível. Só com as Forças Armadas. Só com as Forças Armadas. E por sorte, claro. e eles foram às portas pedir para que as Forças Armadas agissem. Obrigado, Guilherme. Por sorte, Guilherme. não fizeram isso, não é? Obrigado. Não era possível. Você concorda conosco? Não concordo. Não, cada um tem sua opinião. Aqui, agora, o Felipe Monteiro, quer falar, o querido Guilherme Mendes falou, estavam com rojões. Como é que é esse golpe com rojões? Eu queria ouvir você. Ô Capês, está ouvindo aqui que o Rojo colocou, o Diego colocou, né? E quem conhece a história do Brasil sabe que não tem nenhum sentido você falar as pessoas não tinham condição de dar o golpe, logo é impossível ter o golpe de Estado, né? A gente sabe, por exemplo, em 64, né, um dos atos que culminaram no golpe de Estado foi a marcha da família com Deus pela liberdade, né? Por exemplo, junto com o lockout,
que fizeram de greve dos empresários, que deu as condições, né, das Forças Armadas chegarem ali naquele momento e dar o golpe de Estado, né? Ou seja, às vezes uma manifestação... Eu não estou falando que é a mesma situação, mas às vezes, uma manifestação, uma mobilização social, considerando o histórico do Brasil, pode sim gerar o golpe de Estado, né? Então, esse argumento, por exemplo, retórica vazia que o Rocha coloca aqui, né, não se sustenta quando você olha para trás na história do Brasil, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui. Então, não subestimem, ainda mais considerando o Brasil, não é, o que faz uma mobilização dessa capacidade que pode acontecer com o Brasil. Não subestime. Dito isso, né, a gente tem que separar algumas situações, né? Os fatos que o Bolsonaro está sendo acusado e os ministros do Bolsonaro estão sendo acusados também, não dizem respeito só ao 8 de janeiro, dizem respeito a vários atos e vários fatos que ocorreram durante o mandato do Bolsonaro, não é? Inclusive, eu até estava falando aqui do depoimento que teve do Freire Gomes, né? Inclusive, o que foi noticiado é que o Bolsonaro não assinou a minuta do golpe de Estado, do estado de sítio, por fato alheio à sua vontade, né? Se for fato alheio à sua vontade, é claro que houve uma atitude golpista que, no final da conta, não foi levado adiante porque não deixaram ele fazer isso, né? Eu não estou falando mais uma vez que isso que aconteceu, até porque, vendo a documentação do processo, né, eu acho que tem várias pessoas que estão sendo acusadas que tem uma situação muito mais grave que o Bolsonaro. O Bolsonaro, na minha opinião, não tem nada que aponte que, de fato, ele teve uma postura golpista. Mas, por exemplo, o general Heleno tinha no caderno dele passo a passo do golpe. Passo a passo do golpe. O que vai acontecer no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, está lá no processo para quem quiser ouvir, né? E você gosta de passar pano nisso, não é? Uma coisa que eu fico impressionado, Capês, me deixa extremamente incomodado e preocupado com o Brasil, é que a gente perdeu a capacidade de se dignar com as coisas, não é? Eu até entendo que pode ter uma discussão jurídica de que golpe só acontece, crime só acontece quando está na fase de execução, não quando está na fase da conjecturação. Mas a gente olha para a primeira coisa e fala assim, é um absurdo esse fato e a situação tem sido discutida no Palácio do Planalto, né? Ministros-chave do governo Bolsonaro, junto com o comandante da Marinha, discutindo minuta de golpe. Ninguém fica indignado com isso. Isso aconteceu de fato. Eu até entendo que juridicamente, a gente pode até discutir, não tem fase de execução, ficou na fase de conjecturação, mas politicamente, eles têm que rechaçar e têm que penalizar politicamente os ministros do Bolsonaro por conta da situação toda, claro. Felipe Monteiro colocou aqui, Diego Tavares, da necessidade da indignação e do repúdio aos atos e a eventuais aqueles que tramaram essa sandice, que é esse golpe. E o que nós estamos discutindo aqui é devido ao processo legal. Exatamente. E aí Felipe Monteiro fala em hipótese. Eu queria que se a situação de agora, 8 de janeiro de 2023, é parecido com 31 de março de 1964. Vamos lembrar que em 53 a CIA tinha deposto o presidente do Irã, Mohamed Mossadegh, em 53. O Jacob Arbenz, da Guatemala, era ali a CIA e também o secretário de Estado, John Foster Dulles e o Alan Dulles, que era respectivamente secretário de Defesa e presidente da CIA, estavam derrubando vários governos. Estavam no auge da Guerra Fria. Dá para comparar uma coisa com outra? Incomparável, Capês. Eu acho que tem um elemento mais sensível de todos entre esses fatos de 64 e o 8 de janeiro, é que em 64 existia apoio institucional. O PP deixa de mencionar esse fator que é super relevante ou não menciona propositalmente esse fato para tentar fazer essa comparação. Ele falou aqui em passação de pano, mas eu não vi passação de pano maior do que essa que ele fez aqui. Não há como você dar um golpe de Estado sem apoio institucional. E quando ele diz, por exemplo, não subestime uma manifestação no Brasil, ele mesmo reconhece intrinsecamente que essa manifestação é uma manifestação que não tinha a possibilidade, em situação normal, em condições normais de tempo e clima, de proporcionar no país um golpe de Estado. Felipe, se eram situações diferentes, por que você comparou? É impossível, cara. Eu tenho que desenhar, porque falava... E eu vou até te dar uma parte, mas eu ainda tenho que completar aqui. O que eu falei foi o seguinte, Diego. Existiu na história recente do Brasil, até porque a ditadura militar não aconteceu há 200 anos atrás, aconteceu recentemente, um fato de mobilização social levou ao golpe de Estado. Um fato de mobilização social ponto. Que tinha amparo das instituições. Desculpa, apoio institucional. Tinha amparo das instituições. Então, poderia vir apoio institucional. Como? O governo já era outro. Poderia vir. O presidente Lula já tinha tomado posse.
Poderia vir. O Lula apoiaria um golpe de Estado? É isso que você está dizendo? Mas como que vai ter apoio institucional? Então você como agora vai ter apoio institucional? Quem era o presidente do Brasil, né? Se as instituições estavam... Quem era o presidente do Brasil em 74? Fala pra mim. Pepe, isso é irrelevante. Como é irrelevante? Isso é irrelevante. O presidente era outro, Diego. O apoio... Você acabou de falar uma besteira muito grande agora. Essas manifestações populares de 1964... O presidente de 64 não apoiava o golpe de Estado em 64. Eu vou esperar você terminar, porque se você fica me interrompendo... Teu argumento lógico é o seguinte, o Lula, presidente da República, não apoiava o golpe de Estado. Logo, não tinha como ter apoio institucional. Em 64, o presidente também não apoiava o golpe de Estado. Agora o quê? Pepe, eu agora acho... Pepe, nós tínhamos um outro presidente... Agora você ouve, Pepe. Pepe, 8 de janeiro, o presidente já era Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva que teve antes, nos meses anteriores, um governo de transição, que tomou conta dos espaços dentro da máquina pública, que já estava tomando conta de pontos cruciais, como as Forças Armadas, que já estava sob controle do Gabinete de Segurança Institucional, por exemplo. Então, não tem como você comparar, são situações são tão diferentes as situações que fica até difícil para eu contestar esse absurdo que você disse. E aí, Pepe... você falou que o presidente era Lula, logo não eu reconheço... Eu reconheço, Pepe, a sua indignação a respeito de... Eu também eu acho um absurdo que autoridades do alto escalão da República sequer cogitem um golpe de Estado, mas a moral não entra no processo. E aí, eu não posso deixar de chamar essa tua indignação, infelizmente, de uma indignação pontual, porque muitos outros fatos nos quais a moral é rasgada em detrimento do cumprimento da lei, você não apresenta esse mesmo comportamento aqui. Ou seja, o que você está fazendo aqui, você está puramente militando. Você está puramente fazendo militância aqui para o teu campo ideológico. Se tem uma pessoa do campo ideológico de esquerda que coloca reticência em relação ao discurso do golpe de Estado, sou eu. Eu não vejo essa tua mesma indignação em outras pautas, como nas pautas de segurança pública. Peraí, deixa o Felipe falar, Diego. Pode concluir, Felipe. Quer falar de segurança pública agora. Vamos falar sobre o tema que está em pauta. Você disse que é uma... agora. O Felipe estava dizendo que ele, por ser da esquerda, ele faz críticas à narrativa do golpe. Não, o que eu coloco, que é importante colocar é o seguinte, né? É esse discurso. Vamos voltar aqui, porque a narrativa que diz que a mobilização que teve no 8 de janeiro não tinha condição de dar o golpe, não sobrevive quando se analisa a nossa história do Brasil, né? Toda a mobilização que teve antes do golpe de Estado de 64, inclusive com o presidente, teoricamente de esquerda, o João Goulart, não tinha apoio institucional, né, o Diego, mas as Forças Armadas foram lá, aproveitaram aquele ambiente de incerteza, de conflito, e deram o golpe de Estado naquela ocasião. Ou seja, mobilização social, em determinado sentido, pode sim levar a movimentação das Forças Armadas para dar o golpe de Estado. Ainda mais no Brasil. Agora eu vou ouvir o Ricardo Rosso.